Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. E aí também houve aldeias queimadas, pessoas mortas, e inclusive nós perdemos dois responsáveis das comunidades, animadores nossos das comunidades cristãs, foram também assassinados nessa altura, foram mortos por decapitação. Dom António Juliás, bispo de Pemba, em Moçambique, ele passou por Portugal e deu uma entrevista em exclusivo ao nosso programa. Tema incontornável foi, claro, o ataque à comunidade católica em Chipene, a 6 de setembro, em que uma irmã, uma religiosa comboniana de 83 anos de idade, foi assassinada a tiro. Mas esse não foi o único ataque dos terroristas nos últimos dias. Dom Juliás contou-nos que outras aldeias foram queimadas, muitas pessoas foram mortas e, como acabamos de ouvir, responsáveis de comunidade, catequistas, foram decapitados até. Voltamos a focar, pois, a nossa atenção em Moçambique e também porque nesta entrevista o Bispo de Pemba faz uma revelação muito importante. A maioria dos terroristas são jovens moçambicanos. É preciso compreender as causas que têm levado os jovens a seguir, portanto, caminhos de violência, de radicalização. Jovens que pertencem a grupos terroristas que estão ligados ao Daesh, o Estado Islâmico, e que já causaram mais de 4.000 mortos. Para nos falar de tudo isto, nós vamos ter connosco a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que hoje está na Alemanha, numa reunião de diretores da Fundação AIS. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Já iremos falar também dessa reunião, mas voltando agora ainda a Moçambique, à entrevista com Dom António Juliás, deixo aqui uma nota para a importância das declarações do Bispo de Pemba. Bom, se este vai ser tema em destaque no programa da Fundação AIS, iremos falar obviamente também de outros países que estão, digamos assim, assinalados no mapa da solidariedade com a Igreja perseguida, com a Igreja que sofre no mundo. Nós vamos falar da Síria, da China, da Coreia do Norte, do Cazaquistão, da Nigéria, da Guiné-Bissau e do Líbano. E vamos começar pela Síria. Isto a propósito de uma cerimónia em que a Fundação AIS recordou os cristãos que perderam a vida neste país na Guerra Civil que começou em 2011 e que infelizmente ainda não terminou. Foi uma cerimónia que contou com a presença do Presidente Executivo Internacional da Ajuda à Igreja que Sofre. Já vamos falar disso, mas antes, Catarina, queremos então saber tudo sobre essa reunião de diretores aí na Alemanha. Quais são os temas em agenda? Bom, Paulo, esta reunião é muito importante para nós, ainda por cima depois da pandemia do coronavírus, mas estas reuniões são importantes para podermos delinear os temas, delinear as campanhas, os projetos que necessitam de mais ajuda, portanto, todas aquelas comunidades cristãs que estão no mundo e que precisam da nossa ajuda, portanto, estas reuniões são de facto um trabalho muito importante de retaguarda para percebermos qual o caminho que devemos fazer, qual a direção que devemos tomar para de facto podermos estar junto daquelas comunidades que mais precisam de nós. Mas essas reuniões sempre existiram mesmo durante os meses mais duros da pandemia? Sim, nós estivemos sempre em contacto com os outros, mas não é a mesma coisa, portanto estarmos aqui, podermos falar, podermos trocar ideias das campanhas, dos temas que são mais importantes e mais atuais e a forma como abordar esses temas, são de facto muito importantes estes encontros também para isso, para essa partilha de experiências, para a partilha de como agir e de como fazer melhor para que, como resultado dessa melhor ação, do melhor trabalho, possamos de facto conseguir apoiar mais projetos, conseguir apoiar mais cristãos perseguidos no mundo. E nessa reunião que está a decorrer em Koningstein, quais são então os temas em debate? Bom, Paulo, os temas em debate neste momento são muitos, também pela dimensão que a nossa organização que tem. Portanto, como sabem os nossos telespectadores, somos 23 secretariados espalhados
pelos 5 continentes, Portugal incluindo, claro está, e de facto lançamos em conjunto, várias campanhas. Portanto, o nosso trabalho, como eu disse há pouco, é de facto decidir o que vamos fazer, como vamos fazer, quais os objetivos que queremos alcançar. E para não amassar mais também os nossos telespectadores, digo, por exemplo, nós estamos a trabalhar na próxima campanha de Natal, mas também já estamos a trabalhar na nossa próxima campanha de Quaresma, do próximo ano. Tudo isto com este objetivo claro de sabermos, de analisarmos os projetos, os países que necessitam mais do nosso apoio, que necessitam mais da nossa ajuda. E um desses países é a Síria. Sim, a Síria de facto é um dos países que nós temos apoiado ao longo dos últimos anos, também porque é um país onde a comunidade cristã tem sofrido muito nos últimos anos, como sabemos, em particular desde o início da guerra, já em 2011. Sinal desse sacrifício, a Fundação AIS teve agora um gesto simbólico, mas muito significativo, de recordar os cristãos que perderam a vida ao longo desta década de guerra, desde 2011 até agora. Um gesto, Catarina, realizado pelo Presidente Executivo Internacional da Fundação AIS. Exatamente, Paulo. O nosso presidente internacional, o Thomas Angeldern, teve esta honra de poder assistir e de estar presente neste final da peregrinação do ícone de Nossa Senhora das Dores, que durante 3 anos percorreu todas as paróquias da Síria, e ele conseguiu então estar neste fim desta peregrinação e teve este gesto tão significativo, Paulo, que foi depositar junto ao ícone, no mosteiro de São Elias de Rabelais, os nomes de 1271 cristãos que perderam a vida violentamente desde o ano de 2011. Como é que se chegou a esse número tão exato de 1271 cristãos? Bom, Paulo, foram dados que foram recolhidos ao longo das viagens, das várias viagens que foram sendo feitas à Síria, também através de muitos contactos que temos com os nossos parceiros de projeto na Síria, também com o apoio do nosso antigo responsável pelos projetos no Médio Oriente, o padre Alemba, que de facto podemos dizer que é uma das pessoas que mais conhece a realidade da Síria e destas comunidades no Médio Oriente. O gesto do presidente da AIS ocorreu, como a Catarina disse, no contexto das cerimónias do final da peregrinação do ícone de Nossa Senhora das Dores, Consoladora dos Sírios, ícone que foi benzido até pelo Papa Francisco e que, ao longo de 3 anos, percorreu as 34 dioceses do país, tanto católicas como protestantes. Esta iniciativa, esta peregrinação, galgou fronteiras, dada a importância que teve para a comunidade cristã, e mereceu mesmo a atenção de vários meios de comunicação social, como é o caso do Rome Reports. E Thomas Angeldern, que é o presidente executivo internacional da Fundação AIS, foi mesmo entrevistado por este canal de notícias. Thanks to an initiative promoted by Aid to the Church in Need with leaders of local churches and the Holy Father, Christians in Syria feel supported. The project took place during the Feast of Our Lady of Sorrows in parishes such as Cathedral of Our Lady of Peace. The event handed out 6,000 rosaries blessed by Pope Francis, along with a New Testament in Arabic and a cross made from olive wood from the Holy Land. The rosaries were given to families whose members were killed or kidnapped during the war. More than 480 parishes across Syria gathered to pray, especially for them. This woman, for example, said she wants a rosary for her nephew, who suffers trauma from being kidnapped during the war. Ever since, he only leaves the house when necessary. I would like a rosary for him to keep in his body, to keep him safe, to make him feel better and hopefully get him out of his condition. Aid to the Church in Need calculated that more than 2,000 Christian families have lost one or more family members in the war. Another 800 live with the pain of having a relative kidnapped. This is why the initiative Console My People was launched. The Syrian Christians have a strong need to move towards reconciliation and forgiveness. So the leaders of the local churches, of all the Christian churches, together with ACN, have taken the initiative, Console My People. The objective of this initiative, launched by Pope Francis on August 15th in St. Peter's, is to promote concrete gestures of help to Christians in Syria, Catholic or not. In fact, both Catholic and Orthodox archbishops were present at the celebration at the cathedral in Homs. This is just one of the initiatives.
Aid to the Church in Need has been working in Syria since 2011. It has developed 850 projects in the region and financed 38 million euros. It might seem like a lot, but the organization assures there is much work to be done, not only to rebuild the country, but the hearts of its inhabitants. Falámos do Papa Francisco, que benzeu em setembro de 2019 no Vaticano o ícone de Nossa Senhora das Dores. E falamos agora do Papa, pois ele esteve no Cazaquistão e manifestou também por estes dias, por estas últimas semanas, o desejo de visitar dois países com os quais a Santa Sé não tem relações diplomáticas e que são países que estão no centro, precisamente, das preocupações da Fundação AES sempre que se fala em perseguição aos cristãos. Estou a falar da China e da Coreia do Norte. O Papa falou, Catarina, do desejo de visitar estes dois países em ocasiões distintas. A mais recente foi agora na viagem para o Cazaquistão. Exato, Paulo. Portanto, como sabemos, o Papa teve no Cazaquistão e durante a viagem que o levou a este país, o Papa falou com os jornalistas que o acompanhavam e afirmou taxativamente: eu estou pronto para ir à China. E semanas antes, no dia 26 de agosto, também referiu que gostaria de visitar também a Coreia do Norte. Ele disse então uma frase que foi mesmo muito citada pelos jornalistas. Sim, e a frase dele foi: Paulo, por favor, convida-me e eu não direi que não. Estas palavras de Francisco podem significar um passo gigante para a concretização destas duas viagens que, a terem lugar, serão sempre históricas por todas as razões, mas também pelo facto, por aquilo que poderão significar para as respectivas comunidades cristãs. A referência à China foi, como a Catarina disse, durante a viagem de avião que levou o Papa ao Cazaquistão. Foi uma viagem longa de 6 horas e meia em que Francisco falou nesse desejo, mas não só. Pope Francis boarded the papal plane with some 70 journalists to begin the 38th international trip of his pontificate to Kazakhstan. The Pope kept his remarks to those on board brief. Buongiorno, grazie tante per la vostra presenza, per il vostro aiuto in questo viaggio. Vi auguro un buon viaggio, un buon lavoro e poi parleremo al rientro. Grazie, buona giornata. As he typically does on his trips, the Pope greeted the journalists on board individually. Asked about a potential meeting with Chinese President Xi Jinping, who will be in Nur-Sultan while he is there, Pope Francis said he did not have any news on that, but said that he is always ready to travel to China. Several journalists also offered him gifts, such as this stole from a Catholic community in Mozambique, where a religious sister was recently murdered. Upon entering Kazakh airspace, the Pope's plane was escorted to Nur-Sultan with F-16 military fighter jets. After the 6.5-hour flight from Rome, the Pope landed in Kazakhstan and entered in the airport's presidential VIP terminal using a wheelchair to meet with Kazakhstan's president, Kassym-Jomart Tokayev. He thanked the Pope for coming to Kazakhstan to participate in the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Huge event, and as far as Kazakhstan is concerned, it is a big honor for us. The Pope then met members of Kazakhstan's government before introducing President Tokayev to members of the Vatican's diplomatic corps. Foi o Papa Francisco durante a viagem ao Cazaquistão. Uma viagem que não será seguramente esquecida pela pequeníssima comunidade católica local. É menos de 1% dos cerca de 19 milhões de habitantes do país. O Papa foi ao Cazaquistão participar no 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, em que foi reafirmado por todos que as religiões não podem ser usadas para a violência ou para a guerra. Mas focando a nossa atenção no Cazaquistão, importa dizer que o Papa foi recebido com júbilo, com muita alegria,
foi um Papa muito querido, no dizer do Bispo de Almaty. Sim, muito querido, foi exatamente essa a expressão que foi usada por Dom José Luís Mumbiela, o Bispo de Almaty, e de facto, para esta pequena comunidade católica do Cazaquistão, receber o Papa na sua terra tem um valor inestimável, e de facto, receber logo alguém como o Papa Francisco. De facto, nestes dias da presença do Papa Francisco foi, e tenho a certeza, grandes dias que levaram muita energia, posso dizer até muita vitamina, muita vitalidade à comunidade cristã neste país, o Cazaquistão. Pouco antes da viagem do Papa, o Bispo de Almaty fez questão mesmo de agradecer toda a ajuda que a Fundação AIS tem dado à pequena comunidade cristã do seu país, o Cazaquistão. São palavras de grande apreço, de grande ternura pelos benfeitores da Fundação AIS. Quero aprovechar estes poucos segundos para expresar lo que es difícil expresar en pocos segundos, que es la gratitud por todo el bien que estáis haciendo. Es difícil expresarlo porque tendría que poner aquí el rostro de todas las personas, las miles de personas que reciben vuestra ayuda. Mi rostro no puede expresar esa alegría, no puede expresar esa gratitud. Tendríais que venir aquí, os invito a que vengáis a Kazajstán para que veáis los frutos de vuestro amor, que son unos frutos preciosos. Me toca a mí disfrutarlos porque veo la alegría de las familias, de los niños, de las abuelas, veo cómo crece la gente en las parroquias, en los templos nuevos, veo cómo se puede ayudar en las catequesis, a los sacerdotes que pueden ir a un sitio a otro, en kilómetros larguísimos de distancia. Por eso, de todo corazón y con todos los corazones de nuestros fieles, doy las gracias a ACN y a todas las personas que estáis escuchando y colaborando durante tantos años, o a veces a lo mejor durante poco tiempo, porque acabéis de conocer esta maravillosa organización. Que Dios os bendiga y que esa bendición tal vez sea venir aquí a Kazajstán para ver cómo la gente os ama y os agradece, y rezamos por vosotros, que somos una familia donde no solo vosotros ayudáis, sino que aquí la gente, y yo en concreto, todos los días rezo por vosotros. Que Dios os bendiga. Agora vamos até à Nigéria, pois temos mais uma declaração preocupante de um dirigente da Igreja. O país continua a sangrar, diz o arcebispo de Owerri, face à onda de violência neste país africano em resultado de constantes ataques de grupos rebeldes, de bandidos, sequestradores e até, diz ele, de agentes de segurança sem travão no gatilho. Nenhum lugar parece seguro. Estas palavras catarinas de Dom Lúcius Ogorgi são preocupantes. Sim, são de facto palavras muito preocupantes e que nos deixam mesmo muito preocupados, Paulo, porque o arcebispo de Owerri, e que é também o presidente da Conferência Episcopal da Nigéria, falou então na sessão de abertura da Assembleia Plenária dos Bispos e que decorreu a semana passada, e que procurou também chamar a atenção do mundo para esta questão da violência que se está a viver neste país africano, uma violência que, como sabemos, também tem atingido muito claramente também a comunidade cristã. O bispo denunciou não só a violência, como referiu algumas das suas causas e falou na pobreza que decorre de uma economia em colapso. Estamos a falar da Nigéria. Exato, ele disse que, portanto, toda esta violência resulta da pobreza extrema que existe em algumas regiões da Nigéria, mas também devido ao aumento da taxa de desemprego, devido à inflação que está muito alta, de uma economia que está, de facto, em colapso, com uma dívida cada vez maior. E ele disse mesmo, Paulo, que as pessoas, até os que pertencem à chamada classe média, estão neste momento a passar momentos muito difíceis e estão a passar dias de muita dificuldade e podemos até dizer de miséria. Estas palavras ajudam a compreender a situação de extrema vulnerabilidade em que se encontram as comunidades cristãs vítimas de violência, em especial de grupos terroristas e de bandidos que procuram extorquir dinheiro, por exemplo, com o rapto
das pessoas. O dedo no gatilho de que falou há pouco o presidente da Conferência Episcopal da Nigéria, que falámos disso, é algo que faz parte já do dia a dia em muitas regiões deste país africano. E milhares de pessoas viram-se forçadas a fugir e agora vivem longe de casa, em campos de deslocados ou em instituições, nomeadamente da Igreja. É o caso do testemunho que vamos ver já de seguida. O testemunho de Adamu Saleh Garba, que está na Diocese de Jos. The ongoing conflict in Nigeria, started by Boko Haram in 2009, caused widespread displacement and violations of human rights law. At the height of the conflict, up to 2.1 million people fled. Of those, 1.8 million are now internally displaced. I'm here together with some of our brethren because we are displaced as a result of the threats by Boko Haram. What is really going on in my state has to do with gross human rights abuses that is taking place in my state and the neighboring state, where Christians are being targeted and shot at. Sometimes they follow the Christians in their homes and shoot at them. At other times they follow you in your worship places and either bomb or kill you. The children you see me with know what a bomb is, know what gunshots are. So because of the threats of our lives and the lives of our families, we have to move to Jos Plateau State, where we try to find refuge here. Yesterday they shot a custom officer who is not a Christian, but when they go to shoot, the Christians are being killed without giving him a second thought. So the situation is erratic and not quite good for living. So people have to move. Foi o testemunho de uma vítima da violência na Nigéria. Infelizmente, esta não é uma situação exclusiva neste país. Na semana passada, houve o rapto de 5 padres, uma irmã e 2 leigos nos Camarões, onde uma luta pela independência desta região, onde predomina a língua inglesa, está a provocar uma crise humanitária imensa. E como vemos, há também e cada vez mais sinais de ataques contra a Igreja, contra as comunidades cristãs. Este vai ser um caso que nós vamos desenvolver aqui na próxima semana. Para já, e continuando por África, vamos até à Guiné-Bissau, porque o governo decidiu suspender temporariamente as isenções fiscais às entidades religiosas e também às ONGs presentes no país. A decisão, conhecida a 12 de setembro, através de um despacho do Ministério das Finanças, inclui a Igreja Católica e incide sobre os bens e produtos que sejam importados ou adquiridos no país. Esta é, Catarina, uma medida, digamos assim, difícil de entender. Sim, Paulo, de facto é difícil entender esta medida, uma vez que lança uma suspeição sobre a Igreja Católica, comparando-a com as demais instituições existentes neste país e afeta o trabalho das comunidades religiosas, porque suspende, e não sabe até quando, estas isenções aduaneiras que estavam em vigor. Para Casimiro Jorge Cajucam, que é o diretor-geral da Rádio Diocesana da Guiné-Bissau, da Rádio da Igreja, na origem desta decisão do governo está sobretudo uma tática de perseguição à Igreja e que o objetivo é mesmo a intimidação. Nós já o vamos escutar, mas antes, Catarina, importa dizer que esta decisão provocou já um coro de protestos na sociedade da Guiné-Bissau. Sim, portanto, esta isenção das fiscais gerou de facto alguma controvérsia, contestações, nomeadamente por parte do presidente do movimento da sociedade civil da Guiné-Bissau. Karamba Sanha afirmou que esta decisão foi recebida com muita consternação
e que esta medida carece também do enquadramento legal. E este responsável diz ainda que o Governo não pode esquecer de forma alguma o papel filantrópico que as ONGs e as entidades religiosas têm e também o impacto que tudo isto irá provocar na população da Guiné-Bissau. Obrigado, Catarina. Ao telefone, desde a Guiné-Bissau, Casimiro Cajucam, diretor-geral da Rádio Diocesana, diz-nos estar convencido de que esta medida é apenas uma espécie de subterfúgio para perseguir a Igreja Católica. Sim, porque tem sido o humor operandi deste regime, desde que instalou, tem desencadeado algumas ações muito estranhas em relação à nossa Igreja, muito estranhas. Para mim é uma tentativa, tentaram esconder nessa narrativa de que há alegadamente pessoas que tentam aproveitar. Mas todo mundo conhece a Igreja Católica aqui, é uma das instituições mais credíveis, com autoridade moral acima da média. Aqui na Guiné, então, ninguém pode colocar a dúvida sobre algumas ações da Igreja Católica. Para mim, é uma tentativa de limitar, intimidar a Igreja, intimidar a Igreja Católica. Intimidar, limitá-lo, criá-la mais dificuldades na sua atividade pastoral. Esta decisão governamental afeta diretamente a Igreja e ocorre semanas depois de se ter registado, e pela primeira vez na história, a vandalização de um templo católico na Guiné-Bissau. A igreja em Gabu, recorde-se, foi atacada e vandalizada a 2 de julho, com a destruição de algumas imagens antigas e muito queridas da população, o que deixou a comunidade cristã, como se compreende, profundamente triste, mas também inquieta. Na ocasião, as autoridades afirmaram o seu compromisso na descoberta o mais depressa possível dos responsáveis por estes atos de vandalismo, de forma a poderem ser levados à justiça. Já passaram mais de 2 meses e nada foi divulgado sobre este incidente. E segundo o diretor da Rádio Sol Mansi, não será de esperar quaisquer novidades. Até agora, zero. E nem haverá novidade, nem haverá. Por quê? Porque todos nós assistimos. Alguns dias depois, aliás, algumas horas depois daquela vandalização, houve intervenção do Ministro da Administração Territorial. Prometeu investigação séria para apurar a responsabilidade aos atores morais e materiais. Exato. Alguns dias depois, chegou o presidente que desvalorizou tudo aquilo e implicitamente deu ordem para ninguém avançar com nada. De África, portanto, neste caso da Guiné-Bissau, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta região tão especial, onde se reza e fala ainda em português, um olhar também sempre especial sobre a vida da Igreja. O presidente da China, Xi Jinping, e o Papa Francisco estiveram na passada quarta-feira no Cazaquistão ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que os dois líderes mundiais estiveram tão perto. O presidente Xi Jinping passou pela capital do Cazaquistão, onde esteve reunido com o presidente cazaque, numa breve escala que fez a caminho do Uzbequistão, onde foi presidir a Organização de Cooperação de Xangai. Já o Papa Francisco deslocou-se àquele país, ao Cazaquistão, para participar no 7º Congresso dos Líderes das Religiões. O Papa Francisco depois regressou a Roma na quinta-feira, já o presidente chinês estava no Uzbequistão. Assim, não foi possível, até por uma questão de agenda, mas também por um certo receio de ambas as partes
que o encontro fosse já tomado ou realizado tão depressa, sem que tivesse havido uma conversa prévia entre os dois protocolos e entre os dois Estados do Vaticano e da República Popular da China. Talvez uma oportunidade perdida, mas quem saiba, daqui a uns tempos, o Papa possa visitar a República Popular da China, como disse que poderá fazê-lo ainda não há muitos dias. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, mas na segunda parte nós vamos falar então desse terrível ataque terrorista a uma missão católica na diocese de Nacala, em Moçambique, mas vamos falar também do Líbano e da campanha que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal, tal como iremos começar já a lembrar que daqui a alguns dias, é já a 18 de outubro, nós vamos ter mais uma grande jornada de oração pela paz com as nossas crianças. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Daqui a pouco, depois de um breve intervalo, vamos começar com a contagem decrescente para essa iniciativa que marca já o panorama da Igreja Católica aqui em Portugal. Até já! Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия, типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that the most terrible in the war where war steal you. You belong to the war. It happened when you stop love. Now we see that this war from one side is very, very terrible. But also we see a lot of the goodness, solidarity, people sacrifice, they love each other, help each other, pray, a lot of pray. Who enter in this work of goodness
we live. Our experience, our faith, give us light, understanding that if I change, if I convert, if I love, it is have also influence for the victory of the goodness in the world, also in this world. We are very, very grateful for this help for Kishinev. It is also touching, very touching, that we are not alone. We need this spiritual help. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Но я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see, depend on our decisions. Choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end, with its power and precision to set us free.
responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Oh, Kyrie. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aito e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. No início do programa nós escutámos o Bispo de Pemba, que concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Nós vamos falar dos ataques terroristas, vamos recordar o terrível ataque no dia 6 de setembro, é uma missão católica na Diocese de Nacala, em que uma irmã italiana de 83 anos de idade foi assassinada a tiro. E vamos saber, nas palavras também de um missionário de Pemba, como é que foi o funeral dessa irmã, como todos choraram a morte desta religiosa. Mas antes disso, vamos focar a nossa atenção no Líbano. A Fundação AIS lançou uma campanha de solidariedade para que cerca de 22 mil crianças possam regressar à escola. Bom, vamos voltar agora ao contacto com a Catarina, que, recordo, está na Alemanha em reunião de diretores da Fundação AIS. Esta é uma campanha, importa sublinhar isso, Catarina, da responsabilidade do Secretariado Português da Fundação AIS. Exatamente, Paulo. De facto, Portugal decidiu então avançar com esta campanha de apoio a 22 mil crianças no Líbano, que estão em 89 escolas das Irmãs Maronitas da Sagrada Família, e portanto estas irmãs pediram-nos ajuda, porque como sabemos e como temos falado aqui nos nossos últimos programas, a situação no Líbano é cada vez pior e, por isso, estas irmãs pediram-nos, de facto, que ajudássemos estas famílias que estão a viver momentos, podemos até dizer que são de miséria devido à situação económica. E, portanto, neste momento, e como também temos falado aqui tantas vezes nos nossos programas, o dinheiro não chega sequer para comprar os alimentos básicos que uma família necessita, quanto mais agora para comprar estes artigos essenciais para o início das escolas das crianças no Líbano. E a campanha é precisamente isso, dar um cabaz escolar a cada uma destas 22 mil crianças cristãs do Líbano. Bom, Paulo, o que as irmãs nos pedem são, de facto, ajuda para estas 22 mil crianças, nomeadamente para ajudarmos a adquirir lápis, borracha, canetas, cadernos, portanto, enfim, tudo o que é básico para se começar a escola, mas também em cada um destes cabazes escolares há também uma Bíblia que acompanha e que será dada a cada uma das crianças. Portanto, é apenas uma pequena ajuda para estas famílias cristãs, mas é uma ajuda que é extremamente importante e é ao mesmo tempo também este sinal que nós queremos dar de esperança a estas famílias no Líbano, que não estão sós e que nós queremos ajudar as famílias no Líbano a continuar e que possam sentir este nosso apoio através desta pequena oferta que é um cabaz escolar a cada uma destas 22 mil crianças do Líbano. É um desafio muito grande. Sim, Paulo, de facto é um desafio muito grande, mas como eu disse aqui já na semana passada, nós estamos aqui na Ajuda à Igreja que Sofre para servir as comunidades mais necessitadas, as comunidades mais perseguidas, que mais sofrem no mundo. E neste momento o Líbano efetivamente tem uma destas comunidades cristãs que está a passar por momentos muito difíceis devido à situação económica que se vive e por isso eu sei que em Portugal também estamos a passar por dificuldades, eu sei que também estamos com um aumento constante dos bens essenciais, mas também sei, por outro lado, que os portugueses nunca deixaram de responder aos nossos apelos, a esta nossa solidariedade para com comunidades cristãs que estão a passar por tantas dificuldades e por isso
É um grande desafio, mas eu acredito que todos os nossos benfeitores nos vão ajudar e que vão ajudar cada uma destas 22 mil crianças a adquirir um cabaz escolar para começarem as aulas. E quem quiser colaborar nesta campanha, o que é que tem de fazer? Bom, Paulo, como eu digo sempre aqui nos nossos programas, é muito fácil ajudar, basta cada um de nós querer de facto ajudar. Os nossos contactos estão neste momento a passar em rodapé, basta entrar em contacto connosco através do nosso telefone ou através do nosso site e dizer que quer ajudar uma destas crianças no Líbano e desde já agradeço a todos a vossa generosidade. Vamos já falar de Moçambique, mas antes, e aproveitando ainda a presença em linha da Catarina, ela está na Alemanha, em reunião de diretores da Fundação AIS, e importa lembrar que houve mais um encontro de benfeitores da AIS em Portugal, um encontro especialmente emotivo, pois não se realizava desde 2019 e que já está a começar a preparar-se mais uma edição dessa grande jornada de oração com as crianças. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Muito bem, depois destas notas de agenda, na próxima semana voltaremos, claro, a falar de 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Vamos então até Moçambique. No início nós escutámos a voz do Bispo de Pemba a descrever o ambiente de violência que se está a registrar no norte de Moçambique. O Bispo esteve de passagem por Lisboa e concedeu uma grande entrevista ao nosso programa, que nos vai, aliás, acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Vamos recuperar essas declarações que escutámos no início do programa. E aí também houve aldeias queimadas, pessoas mortas, e inclusive nós perdemos 2 responsáveis das comunidades, animadores nossos das comunidades cristãs. Foram também assassinados nessa altura, foram mortos por decapitação. Dom António Juliace está a descrever o ambiente de violência nos últimos dias em Moçambique, com ataques de grupos terroristas a aldeias, ataques que tiveram a sua expressão mais dramática no dia 6 de setembro, com o assassinato de uma irmã de uma freira italiana de 83 anos de idade. Um ataque que, Catarina, deixou ainda um rastro de destruição imenso na missão de Chipene. Bom, Paulo, durante este ataque, esta missão em Moçambique, de Chipene, de facto, os terroristas destruíram não só a igreja, mas destruíram a escola, destruíram o centro de saúde, destruíram o lar das crianças, das raparigas, o lar dos rapazes, destruíram a biblioteca e incendiaram também todos os carros dos missionários combonianos que estavam nesta missão. De facto, foi um ataque muito violento e foi claramente também um ataque contra a comunidade cristã nesta localidade de Moçambique. Dom António Juliace não conhecia diretamente a irmã Maria de Copi, a religiosa assassinada, mas todas as pessoas que lhe falaram dela são unânimes em descrever uma mulher dedicada aos outros, sempre preocupada com a educação dos jovens, muito especialmente das raparigas, e que levou desta forma até às últimas consequências a sua missão ao serviço à Igreja. Eu disse que Dom António Juliace não conheceu pessoalmente a irmã, mas podia ter conhecido, porque ela chegou a estar durante alguns meses na Diocese de Pemba. Só que isso já foi há algum tempo. Quando eu cheguei, ela já estava em Nacala, já estava na Diocese de Nacala. Não a conheci, mas tive um grande testemunho quando fui visitar das irmãs, e também o Dom Luís fez uma mensagem diretamente para mim, dando testemunho. Ela esteve lá no tempo de Dom Luís, então o bispo Dom Luís deu-me o testemunho. Por via de Dom Luís eu percebi a riqueza missionária que foi esta irmã na Diocese de Pemba, em Balama. Ela esteve lá, uma irmã muito preocupada com a evangelização, sempre pronta a ir para as comunidades, e também muito dedicada na formação e promoção da mulher. E isto ficou registado e, portanto, um grande contributo. Penso que também em todos esses anos que ela ficou,
em Moçambique. Ela trabalhou bastante nisto. O testemunho dela é dito também por tais terroristas, mas pelo menos as publicações que nós vimos, sim, que dizem que mataram ela porque era muito dada para a difusão do cristianismo. Mataram um símbolo do cristianismo de alguma forma, não é? Sim, de certa forma é isso. Então quer dizer que a razão da sua morte foi a sua fé e a sua missão. Estamos a falar claramente de uma mártir da Igreja. Neste sentido, sem dúvida. Ou seja, podemos dizer, agora estou a perguntar ao Bispo, que um processo por martírio de beatificação poderá ter início nos próximos tempos na Igreja de Moçambique? Isto leva algum tempo. Agora as pessoas estão de luto, das pessoas que conviveram e trabalharam com ela estão ainda no nível da dor, até que passe isso, e o ordinário do lugar, neste momento, e a Igreja de Moçambique começa a ver, e também com a família comboniana, começa a ver que pode-se iniciar um processo disso. Mas ao nível da fé das pessoas, certamente, já vão tomar ela como sua mártir, pelo testemunho de vida e de missão que ela teve em Moçambique. Foi Dom António Juliace, bispo de Pemba, a recordar a vida e a missão da irmã Maria de Copi, uma verdadeira mártir da Igreja em Moçambique. O funeral desta irmã juntou dezenas e dezenas de pessoas. Foi uma última homenagem a quem deu a vida pelos outros. Vieram pessoas de aldeias e comunidades da diocese local, que é de Nacala, mas houve pessoas que vieram de muitos lados e houve uma delegação muito especial. Desde Pemba, 11 missionários fizeram questão de dizer um último adeus à irmã Maria de Copi. Foi uma cerimónia muito emotiva, como nos vai contar já de seguida o padre Edgar de Silva, o missionário brasileiro ao serviço da Igreja em Pemba. Ele foi um dos que esteve no adeus à irmã. Amigos da Associação da Igreja que Sofre. Sou Padre Edgar, missionário saletino. Chegamos aqui na Diocese de Pemba em dezembro de 2017 e a guerra aqui em Cabo Delgado estava a começar. Vivemos momentos de tensão, de vigilância e de fuga, como todos os moradores da região norte. Ouvimos muitas histórias de pessoas que tiveram seus entes queridos assassinados, sumidos e raptados. Foi nesta paróquia que servíamos que tem a história dos 52 jovens que foram martirizados na aldeia de Chitache. Se não bastasse o sofrimento aqui em Cabo Delgado, infelizmente, esta guerra foi ampliando a sua atuação e também tem registros de ataques em Nacala. E em Chipene, Diocese de Nacala, onde estão presentes as irmãs combonianas, tão bem conhecidas por todos nós, desenvolve nesta comunidade um trabalho muito interessante de valorização da mulher, de saúde, ação pastoral bem comprometida com a população, e a composição desta comunidade tinha a pessoa de Irmã Maria de Copi, 83 anos de idade, 59 anos que está aqui em terras moçambicanas. E ela foi vítima deste ataque terrorista. Lá naquele chão, ela deu a sua vida. Ficamos tristes com esta notícia e aqui em Cabo Delgado, quando recebemos a informação das cerimônias fúnebres, fomos em 11 pessoas para levar a nossa solidariedade, para nos abraçarmos e chorarmos juntos. A missa, um clima muito silencioso, muito profundo e profético. Logo depois da missa, fomos encaminhados até o cemitério. E naquela terra vermelha, semeamos o corpo de Maria de Copi, na esperança de que aquela semente faça brotar frutos de justiça e de paz, como diz o Salmo 85.
justiça e paz se abraçarão. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Cabo Delgado quer paz. Toda a região norte quer paz. Nacala quer paz. E assim, de forma muito emotiva, lembrando a irmã Maria de Copi, assassinada a 6 de setembro na diocese de Nacala, em Moçambique, chegamos ao fim do programa de hoje, com a promessa de que na próxima semana iremos voltar ainda a este tema, iremos voltar a falar da diocese de Nacala, mas também dos desafios que se colocam à Igreja em Cabo Delgado, em Moçambique. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Boa viagem, entretanto, para o nosso país, e a todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo, sempre aí, desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.